Pulgar jogando bem nesse Flamengo, o Vidal, que não vinha entrando, hoje entrou na segunda etapa, ainda assim. Esse não, hein? E a gente até estranhou a alteração do Sampaoli, né? Pra que colocar o Vidal na reta final do jogo, o Racing tentando empatar a partida. As alterações do Sampaoli vira e mexe no Flamengo, são alvo aí de discussão. Daqui a pouquinho, pilhado aqui no nosso Canelada, vai entrar para falar dessa vitória do Flamengo. E já que a gente está comentando sobre o Eric Pulgar, atenção, Rodrigo Viga, hein? Vai ter que pagar a aposta, já pode ir lá para Copacabana, Viga, porque se firmou no meio de campo, tá jogando muita bola o Eric Pulgar. E já que a gente está falando em aposta, daqui a pouquinho o nosso pilhado, que adora tirar uma grana do velho Vampeta. Hoje no bate-pronto, o Vampeta estava quase chorando, hein? Depois dos 3-0 do Del Valle para cima do Corinthians. Mas o papo aqui é Flamengo, Flamengo 2, Racing 1. Jogo bom do Eric Pulgar, jogo bom do Wesley, mas o Pedro, hein, Flávio? O que acontece com o Pedro que hoje, no tempo, teve uma chance para finalizar, não finalizou. Na segunda etapa, levantamento para a área, ele desvia de cabeça, mas um toque muito fraco na bola, não resultou em nada. E depois, aí sim, acho que foi a melhor tentativa do Pedro no jogo, numa descida do Wesley, que ele desvia na área e a bola passa ao lado do gol do Arias. Mas ainda assim, falta confiança. Está evidente que falta confiança pro Pedro nesse time do Flamengo, Flávio. Pedro, o atacante vive de gols. Quando sai gol, ele chuta de qualquer lugar. Até o time, né, fala, joga no cara que ele tá de onde ele chuta, a bola entra. Quando entra uma fase brava, o cara vai se cobrando cada vez mais. O Pedro é um baita jogador, isso aí é uma questão de fase. Daqui a pouco ele faz um gol sem querer, ou sem querer querendo e tal, e aí as coisas voltam ao normal. De fato, você citou, né? Sem confiança. A gente nota realmente um pouquinho de falta de confiança dele, porque o gol não está saindo, a bola está chegando menos do que ele esperava, ele está se adaptando ao novo sistema do Sampaoli. Mas esse aí é jogador testado, é jogador rodado, é jogador que não tem erro. Esse aí é uma questão de tempo. Daqui a pouco volta tudo à normalidade, daqui a pouco ele volta a fazer gol. Então a boa notícia do Flamengo é que o Wesley está aí aparecendo como uma solução para um problema que vinha, né, demorando para o Flamengo se acertar. O Pulgar é outra realidade, já começa a ser uma realidade. Com relação ao ataque, é questão de tempo. Daqui a pouco o teu xará volta a fazer, ele joga muita bola. E quando fizer, já, né, tem até aquele negocinho lá que eles tiram em aca e tal. Ele é muito bom. O Pedro tá numa fase ruim, é verdade, é verdade. Mas se eu sou o Sampaoli, eu deixo ele lá que daqui a pouco sai um golzinho e aí acabou. E volta tudo à normalidade. Ô Piperno, o que deixa o torcedor do Flamengo preocupado é que o Pedro não vive boa fase. Começou o ano on fire, marcando muitos gols, do jeito que a gente conhece o Pedro, mas agora a bola não está entrando. O Gabigol, que hoje não participou do jogo, ainda com uma lesão, também não vive aquela fase, né? Os dois centroavantes do Flamengo, as duas esperanças de gol do Mengão, não vivem aquele momento especial, né? Quando é com um jogador só, a gente ainda fala, não, beleza, ele ainda vai voltar, mas Pedro e Gabigol não vivem aquele momento, hein, Piperno? Torcedor é insaciável, e por definição. Né? Rodrigo Viga que o diga, né? Ele tem razão, mas é uma coisa que a gente precisa observar. Não dá para ficar cobrando, não só do Flamengo, mas de time algum, que ele dê o pico agora. Os times estão chegando ao meio da temporada. E, por sinal, quem estiver voando baixo agora, eu vou começar a desconfiar que talvez possa faltar bola e condição física um pouco à frente. Então, o time está ganhando com o Pedro jogando mal, ótimo. Porque daqui a pouco o Pedro vai voltar a jogar bem, aí o time vai ganhar mais ainda. Então não há motivo aí para tanta apreensão. É um ótimo jogador, vai desencantar, enfim, em algum momento. Você pega, por exemplo, o Palmeiras, o Flaco Lopes ficou não sei quanto tempo para fazer um gol, aí fez um golaço da Bolívia outro dia, aí fez 3 em sequência. O Endrick não tinha feito nenhum gol no Campeonato Paulista, de repente fez nos 2 jogos finais. O Rony ficou não sei quanto aí fez um gol de bicicleta lá contra o Atlético Mineiro. Não, essas coisas são normais na vida de qualquer atacante. José Manuel de Barros, e a fase do Pedro, hein, Zé? Então, lamentável, porque ele é um jogador, como disse o Flávio, diferenciado, né? Um excelente jogador. Era até para aproveitar essa fase em que o Gabigol
que é um outro jogador maravilhoso, né? Um ídolo da torcida do Flamengo, né? E o Gabigol até que tem feito os gols dele, né? E era a hora do Pedro entrar e aproveitar, né? Esses últimos jogos aí, aproveitando a contusão do Gabigol e botar a bola para dentro, né? Mas não é só a ausência de gol, não, né? Ele não tá bem. E essa questão da confiança, Flávio, no começo do jogo, sobrou uma bola na entrada da grande área, foi tocada uma bola para ele, que qualquer centroavante, no seu tempo lá de centroavante nas peladas, Flávio, você chutaria pro gol. Você não dominaria, você não tocaria para ninguém. Era o Pedro, normal, o Pedro que eu conheço, ele ia bater de primeira e botar na rede aquela bola. Sabe o que ele fez? Ele dominou e tocou do lado. Foi tentar achar algum companheiro. Não era para dominar, não era para tocar, era para ele fazer o gol de frente. O centroavante tem que ser fominha, né? Mas é a falta de confiança. Verdade. Ele prefere terceirizar, o Piperno acho que até falou na transmissão, ele preferiu terceirizar a jogada. Não assumiu, e era para ele assumir, e tinha grande possibilidade de fazer o gol. Então, assim, essa coisa de não fazer gol tira a confiança um pouco do cara, né? Essa disputa também, né, com o Gabigol, e vem aquele sentimento, pô, de novo, eu vou pro banco, né? Que já tem essa conversa aí, ó. Acho que o São Paulo não deu jeito de colocar os dois, né? O São Paulo não vai conseguir, diferente do Dorival, não vai conseguir fazer os dois jogarem juntos. Aí ele já pensa, vai sobrar pra mim, né? Porque o Gabigol é mais ídolo da torcida do que ele. E fica meio complicado e ele provavelmente fica pensando nisso e fica nessa situação aí, perdendo oportunidades, não joga tão bem, né? E o Flamengo precisa dele. Uma vitória muito importante do Flamengo contra o Racing. Agora o Mengão, é claro, pode até mesmo jogar por um empate na última rodada, mas precisa vencer o Alcas se tem a pretensão de terminar na liderança do seu grupo, né? Seria muito importante, até pelo desdobramento da Copa Libertadores da América. A gente está acompanhando aí River Plate ou Fluminense, que podem terminar no pote 2. O Boca Juniors já está no pote 1. Palmeiras vai brigar para entrar no pote 1, mas hoje está no pote 2. Enfim, a gente pode ter um encontro de grandões já nas oitavas de final. Mas vitória muito importante a do Flamengo hoje, Piperno. Não, uma vitória que inclusive dá mais confiança a um time que está buscando também recuperar definitivamente a autoestima. Não vamos lembrar que o Flamengo nessa temporada já acumula 11 derrotas e o São Paulo está só no começo de trabalho. Então é muito importante ir acumulando essas vitórias, esses resultados positivos e o técnico ir também testando soluções, porque ele está conhecendo ainda muita coisa nesse grupo. Eu chamo atenção para o fato de hoje, mais uma vez, o Vitor Hugo ter entrado bem no jogo. E esse é um jogador especial, diferente, porque ele tanto pode ser um jogador que volte mais, comece a construção lá de trás, como também é um meia que tem capacidade de jogar perto da área em curtos espaços. Ele é muito inteligente, de toque muito rápido. E hoje, inclusive, foi quem definiu o jogo, né? Então, é mais um jogador muito promissor que vai ser bastante útil ao Flamengo. As crias do Ninho, né, foram importantes hoje para o Flamengo. Vitor Hugo marcou o gol da vitória, 2-1 para o Mengão no Maracanã. Detalhe, a última derrota do Flamengo como mandante pela Libertadores foi no dia 3 de abril de 2019. Então, quando joga em casa, o papo é outro, né? O Flamengo não costuma desperdiçar, né? Não costuma tropeçar em casa quando se trata de Copa Libertadores da América, Flávio. Apesar que recentemente ele foi eliminado pelo Racing, né? Foi Libertadores com o Rogério Ceni. Não, ano passado ele foi campeão. Rogério Ceni era o técnico. Ele foi eliminado pelo Racing. O Racing é um time enjoado, né? Claro que o Flamengo, ele, como um todo, hoje ele está muito mais estruturado do que o Racing. A Argentina, de um modo geral, teve problemas financeiros pesados, né? Problemas da economia pesados. O Racing não foge a essa regra. O Flamengo é um gigante financeiro, um dos maiores times da América realmente nesse momento. Mas é sempre difícil jogar contra adversário argentino e hoje foi uma prova disso. E recentemente a gente lembra, né? O Racing eliminou o time do Flamengo. Hoje fez o que tinha que fazer, mas está levando vantagem aí do Racing. Ele tende a terminar em primeiro lugar. O Pedro colocou aqui, poderá colocar o Flamengo. Dificilmente o Flamengo fica em primeiro, porque o Racing tem 10, o Flamengo tem 8. Claro, na última rodada a tendência é o Flamengo ganhar do Alcas e o Racing ganhar do Ñublense. Os dois jogam em casa. O Flamengo caminhou a classificação, né? Porque ele tem 5 gols de saldo em relação ao Ñublense, ele tem que perder para o Alcas em casa
E o Nublense lá, o Nublense, tem que golear o Racing. Ou o Flamengo ser goleado, ou o Nublense golear o Racing na Argentina. Tirando essa diferença aí de 5 gols no saldo. Ou seja, esquece, o Flamengo está classificado. Agora, ser primeiro do grupo, ele vai depender de um tropeço do Racing contra o Nublense. Né? Que é muito fraco. E a gente não pode esquecer, né? Já foi citado aqui também a chave dos Atléticos, que muito provavelmente o Atlético Mineiro, que a gente aponta como um dos 3 times mais ricos da América, um dos 3 favoritos, recentemente ganhou uma Copa Libertadores da América, hoje ele é segundo, e a tendência é ser segundo. O Atlético Paranaense, que é outro time ruim de pegar logo no começo, ele joga contra o Aliança a última partida em casa. Se ele ganhar, simplesmente ganhar, ele é o primeiro do grupo e o Atlético fica em segundo. Olha o pote 2, já teria Flamengo e Atlético, que na teoria são 2 dos 3 times que quando a gente cita... Mas a tendência é Flamengo e Atlético ficarem em segundo, Atlético Mineiro, no caso. Isso, exato. Agora o Atlético Paranaense, possibilidade, Palmeiras, que vai ser o River Plate pode ficar em segundo. O Fluminense e o River, um dos 2 vai ser primeiro do grupo. Acho que vai ser o Fluminense. Dos 3, né? Dos 3 times que favoritos para a Libertadores. Palmeiras, Flamengo, e o Atlético, né? Se ele acertar a grana. E dos 3, 2 tendem a ficar como segundo colocados. E já de cara, né? Nas oitavas de final já pegaram adversários pesadíssimos. Sim, não teremos aí o Flamengo provavelmente em segundo, né? O Fluminense ou o River, um vai ser primeiro, outro vai ser segundo. É parada dura, porque Palmeiras é outro campeonato, hoje, né? Palmeiras hoje é segundo, mas vai ser primeiro. Mas aí ele deve ter um confronto direto com o Bolívar. Com o Bolívar aqui em São Paulo. O Fluminense ele tende a ser primeiro, porque ele tem o Strongest em casa. Del Valle hoje é segundo, né? Boca Juniors é primeiro, garantiu basicamente a primeira colocação. Então a gente vai ter aqueles confrontos. Pode dar Flamengo e Boca, Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras, não é? Flamengo e Atlético Paranaense repetiria em oitavas de final a decisão da Libertadores passada. Olha que loucura. E a próxima fase é da Copa do Brasil. Não, é muito louco isso, né? Mas já que a gente está fazendo essas projeções todas aqui, dos clubes brasileiros, Palmeiras já está classificado, Atlético Paranaense também, Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense não estão classificados, mas chegam na última rodada dependendo de um simples empate. O Corinthians é o único dos brasileiros eliminado. Né? Chega na última rodada da Libertadores da América eliminado. Então, é o detalhe aqui, já que a gente está falando já da fase oitavas de final, como as coisas estão se desenhando na Libertadores da América. Por enquanto, só o Corinthians ficando de fora dos brasileiros nas oitavas de final da principal competição de clubes do continente. Diga lá, Zé. Só tem mais um que eu acho que causa uma certa preocupação, que é o Internacional. Ele vai receber o Independiente Medellín, né? Mas ele tem tropeçado em casa. Ele está em segundo. Medellín ganhou. Medellín ganhou fora. Medellín é primeiro. Não, é que o Nacional pega o Metropolitanos, deve ganhar e subir para 11 pontos. O Inter, que tem 9, vai receber o Independiente Medellín. É um confronto direto. O Inter tem que ganhar o jogo. Isso. O empate garante o Medellín, mas não garante o Internacional. Ele vai depender do outro jogo, que provavelmente o Metropolitano não tem como fazer frente para o Nacional. O Inter tem que ganhar o último jogo dele mesmo, sendo em casa, né? É verdade, é verdade. Não está tão confiável. Parecia tranquilo, mas não está tão tranquilo assim, não. O Flávio falou sobre a dificuldade de enfrentar um time argentino. O Flamengo nunca havia vencido o Racing no confronto direto. 6 jogos, 4 empates, 1 vitória do Racing e agora a vitória do Flamengo, tá? Em 5 confrontos, o Flamengo até então nunca tinha vencido o Racing. Venceu hoje 2-1, uma vitória importante para dar confiança. Flamengo agora com 9 jogos de invencibilidade com Jorge Sampaoli no comando técnico, é claro, alternando nesses novos jogos aí boas atuações ruins, jogos que poderia ter ficado sem a vitória, é verdade, mas vem emendando uma sequência. No momento, é a maior sequência em curso do futebol brasileiro, né? Porque o Palmeiras perdeu recentemente para o Fortaleza, o São Paulo também foi derrotado agora, o próprio Fortaleza derrotado pelo Palmeiras, também tinha uma sequência de invencibilidade. Então o Flamengo, neste momento, tem a maior sequência invicta do futebol brasileiro aí, Flávio. O Pedro, você citou o Racing.
que não é um dos times extraordinários na Argentina, já foi. No tempo do Perón, ele era o time, né? Era o time do Perón e tal. Inclusive, esse apelido do Palmeiras, de academia, vem do Racing. Era lá Acadêmia, nos anos 40, aí surge aquele timaço, né? 40 e 50, surge aquele timaço espetacular do Palmeiras no final dos anos 50, começo dos anos 60, e aí, opa, se ele ser uma Acadêmia lá, nós temos uma academia aqui, que era aquela academia espetacular, com Julinho Botelho, que foi a seleção brasileira, né, na inauguração do Mineirão. O Filpo Nunes era o técnico, a primeira academia vem do Racing. Principalmente na época do amadorismo, o Racing era muito forte. Aí ele caiu, ele ganhou só uma vez a Libertadores e tal, caiu, faliu, foi uma loucura. O grande destaque dele é que o Juan José Campanella, que é prêmio, que ganhou o Oscar, já foi finalista de Oscar várias vezes lá na Argentina, é torcedor do Racing, então todo filme dele aparece alguma cena no campo do Racing. Inclusive o Segredo dos Seus Olhos, que é o Oscar da Argentina, né, recente, tem cenas do Racing. Isso é só fazendo um parênteses. Mas a verdade é que o Racing caiu muito nos últimos tempos, e mesmo assim, salvo engano, o São Paulo também jamais venceu o Racing. E o São Paulo é outro tricampeão. Flamengo é o tricampeão da Libertadores, São Paulo tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, e jamais venceu o Racing na história. É impressionante como esse time é enjoado, como é um time difícil de ser batido. É o time dos Serras, né? Time dos Serras, né? É que a gente sempre fala, contra a Argentina é complicado para o brasileiro. Nos últimos anos até que melhorou essa coisa aí, mas é difícil jogar contra os argentinos, né? Eles sabem como fazer, como encaixar, como marcar, como dificultar a vida dos times brasileiros. Mas, Pedro, o time do Flamengo, ele está ainda meio que em construção, né? Ele está pagando ainda o preço de decisões muito erradas da diretoria, né, que não soube fazer a programação direito no começo do ano. Deixa eu usar uma palavra diferente aqui. A programação não foi bem feita, né? Lá no começo do ano. A troca de treinador, a saída do Dorival Júnior. Aí errou na escolha do Vitor Pereira pelos resultados, né? Aí com a chegada do São Paulo, ele pegou um time já quase no meio da temporada, mal fisicamente, desorganizado, que não tinha nada. Ele começou praticamente a montar um time, fazer um time ali meio que do zero, tentando reconstruir o Flamengo. E é incrível que no meio do ano há questões físicas ainda sérias, né, na equipe do Flamengo. O Everton Ribeiro teve que sair, tá certo que voltando de um período de contusão, porque caiu demais fisicamente no segundo tempo. E aí eu estava olhando aqui no caso do Arrascaeta, que é um jogador fundamental para o Flamengo. Com ele em campo, né, o cara que facilita as coisas, que cria as jogadas. E assim, eu estava olhando, ele contra o Vasco, ele foi substituído a 10 minutos do fim. Imagina, Fluminense foi importante no jogo, correu uma barbaridade. Contra o Vasco foi importante no jogo, correu uma barbaridade. E hoje de novo, hoje quando voltou para o segundo tempo, ele não conseguia mais. Eu acho que o problema físico aí é nessa sequência muito dura de jogos do Flamengo por aí. Tem que olhar com carinho para o Arrascaeta, que ele é fundamental. O Mauro César cobra muito o Arrascaeta. Ele até falava, cobrou bastante, o cara nunca fica bom e tal. E salvo engano, recentemente no bate-pronto, ele dava uma informação que ele conversou com alguém da comissão técnica do Flamengo, e essa sequência de contusões gerou um problema mais sério, um problema... Eu não vou dizer o que é para não ser liviano e contusão é uma coisa... Mas tem um problema com que ele está com muita dificuldade, ele sente muita dor. Isso impede, não... talvez seja. Na minha cabeça vinha essa ideia, mas não, prefiro não... Ou alguma coisa na parte posterior da coxa, que ele não consegue treinar tudo. Se ele der tudo no treino, ele não consegue jogar. Então ele tem sido poupado. A preparação física dele realmente não é uma preparação plena, porque não dá para fazer isso. Foi uma informação do próprio Mauro César dizendo, eu quero me penitenciar porque o Arrascaeta realmente está com dificuldade física. Porque é um baita no jogador, né? Claro. Esse aí, se tiver condição, vai jogar o tempo inteiro. Mas alguém diz, Pedro, tirou o Arrascaeta, se perde e vão cornetar. Mas tem hora que não dá, você tá com um cara menos, por mais habilidoso que ele seja, por mais craque que ele seja, se ele não conseguir acompanhar, se ele não conseguir marcar, você tá com o jogador. O São Paulo evoluiu nesse aspecto. Antes ele tirava alguém e colocava o Vidal. Agora eu tava olhando aqui, o Vidal tem entrado assim, faltando 2 minutos, faltando 5 minutos. E quando entra, né? Que às vezes nem entra, né? Ele não está colocando de cara para jogar no início da partida, na volta do segundo tempo. Acho que o São Paulo já se ligou que o Vidal também não está em condição de jogar. Já dispensou o Marinho. Já afastou o Marinho. Se lembrando. Ele teve, em 2021 também teve lá um problema de lesão.
E aí eu fiz um levantamento naquela época, foi aquele período lá do Renato, que o Flamengo começa dando aquelas goleadas e todo mundo, e depois cai. E aí, no Campeonato Brasileiro daquele ano, o Flamengo fez 26 jogos dirigidos pelo Renato. Desses 26, o Flamengo ganhou 16. Dos 10 que o Flamengo não venceu, em 9 o Arrascaeta não jogou. Então era um cara que já naquele momento ele era determinante. E vejam, o Flamengo naquela reta final de temporada vivia um drama e tal, para saber se o Arrascaeta poderia ou não jogar a final da Copa Libertadores. E ele foi preparado para estar em Montevidéu, porque, enfim, ser o cara que faria toda a diferença, e foi poupado todo o tempo antes. A recuperação dele foi bem gradual para que ele tivesse chance de entrar naquele jogo. Mas, de fato, ele, nos últimos tempos, né, tem se lesionado com uma certa frequência e isso mexe muito com o rendimento do Flamengo. Em março ele teve uma contusão de grau 3 na coxa. Assim, na época que até contundiu em março e só ia voltar a jogar em maio. Que era uma contusão um pouco mais séria.